Boas pessoal, Pedro Amiro Pereira, canal Mestre Bonsai, e a pergunta de hoje é: deve-se regar no pico de calor? E a resposta é: depende de alguns fatores. Um dos fatores é a temperatura. Será que está muito calor ou será que está mais ou menos? Se estiverem temperaturas acima dos 30 graus centígrados, deve-se evitar ao máximo regar nessa altura. Contudo, se for uma emergência, tem que regar a planta. Então qual é o truque? O truque é regar com água à temperatura ambiente, ou seja, nem muito quente nem muito fria. Geralmente o ideal será regar-se com uma temperatura de água entre os 22 graus centígrados e os 25 graus centígrados quando está assim um dia muito quente. Isso vai fazer com que não haja nem choque térmico, nem exista problema para a planta. Contudo, se a planta está muito quente porque esteve ao sol, convém pelo menos retirá-la do sol, sendo possível fazê-lo, e só depois de uns 15 minutos da planta se ter arrefecido um pouco, então voltar a regar. Depois temos outro fator, a espécie. Será que a espécie está habituada a esse estilo de temperaturas? Será que a espécie está habituada a esse estilo de stress hídrico quando fica assim bastante quente? Então poderá pôr-se a planta num local menos solarengo e esperar que a planta arrefeça antes de se poder regar novamente. Temos que nos lembrar que se estivermos a lidar com uma planta em vaso, essa planta tem um tratamento bastante diferente de uma planta que está plantada no jardim. No jardim, provavelmente não teremos qualquer problema em regar. O stress de temperatura, da diferença de temperatura entre a água da torneira e a temperatura na terra não vai ser significativa. Mas em vaso, essa diferença de temperatura é extrema e é aí que nós temos que ter cuidado. Um outro fator é o stress hídrico. Se a planta está em stress hídrico, ou seja, não é uma espécie que esteja habituado, mas nota-se que, por exemplo, as folhas estão caídas por causa de estar numa temperatura bastante superior àquela que ela está habituada e não tem como ficar com as folhas de uma forma mais normal. Então, nesses casos, tem que se ter algum cuidado e deve-se regar muito pouquinho. Geralmente eu aconselho que se, como eu estava a dizer, retirar do sol, mas se não for possível, rega-se muito pouquinho a superfície, espera-se uns 15 minutos e após isso começa-se a regar um pouco mais e vai-se regando gradualmente até que a planta esteja em condições. Geralmente quando uma planta está em stress hídrico, nós temos que regar bastante, não basta regar um bocadinho, temos mesmo que regar bastante. Rega-se, espera-se, volta-se a regar, espera-se até que a terra esteja bastante molhada. Depois, quando a planta recuperar, volta-se a regar, que é para termos a certeza de que vai ficar ok. Outro assunto é que se a planta passou por um stress hídrico um dia, no dia a seguir convém que não passe pelo mesmo stress hídrico, porque se isso acontecer, vamos começar a ter perdas. Começa-se a perder as folhas, começa-se a perder ramos, raízes e muito provavelmente o tronco. Se isso acontecer, pode matar a planta. Outro fator é que quando se rega uma planta com água fria, estamos a provocar danos internos na planta. Isso vai fazer com que exista uma influência na forma como a planta absorve os nutrientes, podendo levar ao ponto em que ela não consegue absorver nem nutrientes nem água, levando à perda da planta. Muito basicamente, não tem lógica regar nas horas de maior calor. Deve-se regar ou antes ou depois. Isto porque quando regamos na época de maior calor, a evaporação da água é bastante rápida. Ou seja, a quantidade de água que chega às raízes é bem menor do que quando regamos, por exemplo, logo de manhã cedo ou quando ligamos ao fim da tarde.
nós a percebermos disto leva a uma noção de como é que funciona a planta e qual a melhor hora para regar. Geralmente rega-se pela manhã. Isto vai fazer com que dê tempo à planta para absorver bastante umidade e resistir às horas de maior calor. À tarde, se necessário, ao fim da tarde, volta-se a regar. Às vezes não é necessário, geralmente basta regar no outro dia a seguir de manhã. Mas se for necessário, regue. Lembre-se, é mais importante regar do que deixar a planta passar cedo. Não é fácil recuperar, ou às vezes até será impossível, quando a planta seca. Entretanto, se a planta tiver água a mais, é muito fácil recuperar a planta. Basta não regar tanto durante algum tempo. Basicamente é isto. Subscreva, comente e partilhe. Um pequeno clique para vocês é um grande passo para o canal. Abraço, pessoal. Eu vou apanhar o barco. O outro assunto é que se a planta estiver habituada, o outro assunto é que se a espécie estiver habituada ao esteira, o outro assunto é que se a espécie estiver habituada ao esteira, espera-se uns 15 minutos e após esses espera-se uns 15 minutos e se após esses 15 minutos isto geralmente leva a stresses hídricos que É claro que é, mas ele bate na cara. É, o pato não viu a poluída. pela manhã. Isto vai fazer com que a planta se prepare, consiga absorver. Pousou-me aqui uma espécie de uma mosca grandona. Geralmente. Dois, 10 videozinhos. 4, 5, 6 videozinhos.